Romanos capítulo 8 é o texto que eu quero expor aos irmãos nessa noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia nesse texto, talvez um dos capítulos mais emblemáticos de toda esta epístola, um dos textos mais lindos que nós temos acesso nessa epístola que Paulo escreveu à igreja de Roma. Romanos capítulo 8. Coloque-se de pé à medida que você encontrar esse texto. Romanos capítulo 8, o texto diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor, a motivação, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou,
E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, por causa de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor é aquele que traz ela aos nossos corações a partir do seu Santo Espírito. Pai, nós não merecíamos isso, nós merecíamos a morte eterna, nós merecíamos ser largados aos nossos próprios prazeres, abandonados, esquecidos, condenados, mas aqui nós acabamos de ler que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas mais do que isso, o seu amor está sobre cada um de nós, quando o Senhor enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Que notícia maravilhosa, Pai. Eu peço que à luz dessa palavra o Senhor esteja vivificando os nossos corações, que nesse tempo o Senhor esteja aquecendo as nossas almas e enchendo-nos da sua presença. No nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido. Esse é um daqueles textos que o pregador, ao final da leitura dele, tem vontade de já descer do púlpito para não estragá-lo, tendo em vista a profundidade e a beleza pela qual o Senhor Deus revelou a cada um de nós o seu amor, a sua redenção, a sua justificação. Nesse mês que nós estamos falando sobre esse tema, sofrimento, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Romanos 8 se apresenta para nós como um verdadeiro texto sobre esperança, e é com base nisso, no versículo de número 24, que eu quero trazer o tema dessa noite, porque na esperança fomos salvos. Você pode repetir isso comigo? Porque na esperança fomos salvos. Guarde isso no seu coração. Palavra de Deus revelada ao apóstolo Paulo, o qual escreve à igreja de Roma, tendo em vista ser uma das igrejas mais relevantes daquele contexto cultural, social, político. Nós observamos que na primeira sessão do capítulo 1 até o capítulo de número 4, observamos como Paulo, ele constrói toda a base da justificação. Como nós, pessoas totalmente depravadas, pecadores, homens e mulheres que tinham o pendor, a motivação da carne, foram resgatados pelo nosso Senhor. Do versículo 5 a 8, então ele apresenta e desenvolve a importância da justificação, o ato jurídico do próprio Deus fazer cada um de nós sermos declarados justos diante dele, ou seja, à medida que Deus olha para nós, sendo cada um de nós justificados pela obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz, o nosso Deus, ele não vê mais cada um de nós, não vê mais o nosso pecado, não vê mais os nossos delitos para a condenação, antes agora ele vê o próprio Cristo, e é a partir então dessa justiça, que nós nessa noite podemos nos achegar a Deus, orar ao nosso Senhor, convictos de que Ele ouvirá as nossas orações. O capítulo 8 que nós estamos lendo aqui está nessa segunda sessão, quando ele está desenvolvendo então esse conceito de justificação. Nós observamos que se você voltar um pouquinho nas Escrituras, no capítulo de número 7, ele termina dizendo, ó desventurado homem que sou, ou seja,
que eu fiz para merecer tamanha graça, tamanha bênção? O que nós fizemos para que o nosso Senhor olhasse e apontasse para cada um de nós e dissesse: este é meu filho? Paulo chega à conclusão que nós não fizemos nada, e ele ilustra para nós como esse amor alcançou cada um de nós pela graça do nosso Senhor. Esse é o significado da justificação. E como então ele desenvolve nesse capítulo 8 essa ideia da justificação? Como ele traz a cada um de nós essa esperança para que vivamos em um mundo em que ainda nós lutamos contra a carne, mas sabedores de que nós somos alvo do maior amor do mundo. À medida que nós fomos justificados, nós nascemos de novo para uma nova vida, fazemos parte então de uma nova criação. Mas o velho eu ainda habita em cada um de nós. Ou talvez aqui exista alguma pessoa que possa levantar a mão e dizer: eu não tenho mais nenhuma tentação em relação àquilo que eu já vivi. Não, nós ainda estamos nessa luta entre espírito e a carne. O pecado tenazmente nos cedia, à medida que o Espírito Santo de Deus é derramado em cada um de nós, para que nós possamos nos levantar e lutar contra essas tentações. E é sobre isso que Paulo está falando. Como podemos viver agora que já recebemos da graça de Deus, o Espírito de Deus, mas não ainda na sua plenitude? É o paradoxo do já e ainda não. Já somos salvos, porém não temos o nosso corpo glorificado. Precisamos saber como viver nesse mundo diante dessa disputa. Em primeiro lugar, dos versículos 15 a 17, nós observamos que na esperança a qual nós somos salvos, é uma esperança que se fundamenta no fato de nós sermos filhos de Deus. Leia comigo, a partir do versículo de número 16, perdão. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Paulo, ele escreve para irmãos que estavam vivendo sobre toda a opressão, tanto do poderio religioso judeu, como também do poderio político romano. Lembre-se, esses irmãos que ali estavam, eles não se reuniam em igrejas, em grandes templos como nós. Pelo contrário, eles se encontravam em casas. Sabe o grupo pequeno que você faz parte aqui da nossa igreja? A igreja de Roma se parecia muito mais com isso. Irmãos que, de uma maneira escusa, se escondiam para juntos orarem e proclamarem o Evangelho a todas as pessoas que faziam parte daquele grupo. Então Paulo escreve para eles dizendo o seguinte, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo testifica a Deus que nós somos filhos dele. Olha que notícia maravilhosa, olha que esperança que isso traz aos nossos corações. O fato de nós não pertencermos a um Deus que olha para nós com nojo, com raiva, com ódio, como os principais deuses da cultura romana, deuses que eram vistos como aqueles que eram a própria imagem da raiva, do ódio, e que caso aquelas pessoas não apresentassem sacrifícios agradáveis àqueles deuses, o ódio, a destruição os atingiria. Mas aqui nós observamos Paulo mostrando a cada um de nós que o nosso Deus não é como os deuses criados por mãos humanas, mas Ele é um Deus do qual nós podemos olhar para os céus e chamá-lo de Pai. Irmãos, tem notícia melhor do que essa? O fato de você saber que o próprio Espírito de Deus que habita em cada um de nós, ele testifica a Deus que nós somos filhos do nosso Senhor. É a melhor notícia, é o fato de nós sabermos que o nosso Pai é quem está cuidando da nossa vida. A figura paterna aqui de Deus não é como uma figura terrena, talvez que você tenha tido na sua vida, um pai que talvez tenha se preocupado muito com o trabalho, talvez um pai que abusou de você sexualmente, talvez um pai que simplesmente te abandonou, um pai que você talvez nunca conheceu, um pai que morreu logo depois que você nasceu. Não, aqui é a figura não de um pai humano,
mas de um Pai perfeito, um Pai totalmente santo, um Pai que se revela a nós em amor, em sacrifício, um Pai que não mediu esforço algum para que nós sejamos seus filhos. João nos lembra que nenhum daqueles que são filhos de Deus se perderão das suas próprias mãos. Olha que notícia maravilhosa, queridos. A primeira razão a qual nós precisamos nutrir essa esperança nos nossos corações, em meio a essa disputa entre carne e espírito, entre as lutas do presente época, entre os sofrimentos recorrentes, é o fato de que nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus nos mostra que o próprio Deus, lá em Hebreus capítulo 12, Ele não é um Deus que se parece com os nossos pais. Quer ver? O texto diz no versículo 4, Hebreus 12, 4, ora, na vossa luta contra o pecado, é o tema que a gente está tratando, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, não desmaies quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Ele não está dizendo aqui uma palavra leve, ele não afaga, ele não faz carinho, mas ele está dizendo sobre o açoite. Irmão, a quem que ele faz isso? É a quem não é filho? Quem não é filho de Deus que sofre? Quem é aquele que disciplina? O próprio Pai, mas ele disciplina quem? A quem ele ama. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há o que o Pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles, os nossos pais aqui da terra, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, todo sofrimento, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O que o autor aos Hebreus aqui está dizendo, que se você entende que você é filho de Deus, e você está passando por sofrimento, se você está passando por essa disciplina, em primeiro lugar, entenda, você é filho. Segundo lugar, o nosso Deus espiritual, o próprio Pai Celeste, não se compara aos nossos pais carnais. Terceiro, se esse é o motivo do seu sofrimento, se levante, se anime e entenda que o que você tem vivenciado não se trata de um mero acontecimento factível da sua vida, mas se trata da própria bênção e do amor de Deus sendo derramado a você. Ou seja, a disciplina e o sofrimento não se parecem como um pai que pega o seu filho no colo, mas um pai que coloca o seu filho de castigo aos nossos olhos. Mas na verdade, essa é a expressão do próprio amor de Deus por nós, o fato de nós estarmos sofrendo, lutando contra essas coisas, e nós nos esquecemos disso, tendo em vista a cultura que nós vivemos. É muito comum pessoas abortarem da sua vida todo e qualquer tipo de sofrimento. Inclusive religiosos se levantam e pregam uma teologia que diz o seguinte: se você está sofrendo, passando por qualquer mal da sua vida, o problema é contigo. Talvez seja falta de fé, talvez seja uma desobediência velada, alguma coisa você está fazendo de errado, porque não pode Deus trazer sofrimento a você. Teologia diabólica, infernal, teologia que não tem nada a ver com a teologia bíblica do nosso Deus. Tenta imaginar, queridos, se o parâmetro do amor de Deus por nós fosse o fato de nós não sofrermos, o que nós poderíamos dizer de Paulo? O
O que nós poderíamos dizer de Abraão, de Moisés? O que poderíamos dizer de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego? O que poderíamos dizer de tantos homens e mulheres de Deus que tiveram uma vida de luta durante toda a sua jornada aqui neste mundo? Será que Deus não as amava? Pelo contrário, Deus amava muito cada uma delas e esteve com elas durante todo esse processo. Então, em primeiro lugar, queridos, tenha muito claro no seu coração, se você está sofrendo, se a luta está contigo, se na sua casa as coisas não estão em paz, se as coisas têm se apresentado a você de uma maneira talvez impossível de ser vencida, entenda, não é sobre Deus não te amar, mas pelo contrário, é o ato de Deus estar moldando a sua vida, extraindo do seu coração falsos ídolos, extraindo de você o egocentrismo e colocando em você um coração mais parecido com o de Jesus, colocando em você um coração mais parecido com o de Estevão, que quando estava sendo apedrejado, ele olha para os céus e ele vê o próprio Filho de Deus à destra do Pai, e ele olha para eles e diz: Senhor, como é bom. Esse é o sinônimo de sucesso, queridos, alguém que morreu dessa maneira, alguém que para o mundo talvez pudesse ser visto como o pior das pessoas, um fracassado, morrer apedrejado, mas para nós, que sabemos o que de fato aconteceu, é um próprio Filho de Deus, sendo recebido pelo próprio Jesus Cristo. Se sofremos, queridos, é porque Ele nos ama. Se sofremos, é porque somos filhos de Deus. Guarde isso no seu coração, renove a sua esperança, entendendo que somos alvo desse amor maior, porque somos filhos do nosso Senhor. O texto fala: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, nós não podemos pertencer a essa cultura que antes de ter dor de cabeça já toma um analgésico. Vou garantir que não tenha sofrimento. Nós não podemos pertencer à cultura que, sem saber o quanto vai doer, já está preocupado com anestesia. Essa é a nossa geração, nós não queremos sofrer. Quando olhamos para o que Paulo está nos dizendo, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Imagina que cena linda essa, querido, você chegar aos céus e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque minha vida não foi fácil, mas eu entendo que todo o sofrimento que eu passei, todos os dias de luta que eu tive, todas as vezes que eu olhei para os céus e falei: Senhor, eu não consigo mais, ali estava o amor do Senhor, e aqui agora, a partir desse amor que foi derramado a mim, eu posso me achegar a Ti, não pela minha obra, mas pelo Espírito que estava em mim, me capacitou a isso, e me justificou diante do Senhor, para que eu seja glorificado contigo. Imagina essa cena, queridos, se somos herdeiros com Cristo, seremos também glorificados com Ele. Em segundo lugar, nós observamos que assim como esse primeiro elemento da nossa esperança é o fato de nós sermos filhos, o texto nos mostra que essa esperança também está em nós pelo fato de nós sermos assistidos. Versículos 26 a 30, o texto diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. A versão de vocês está força, irmãos? Na alegria? Está na Bíblia de alguém assim? Não? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa, fala comigo, em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus. Você já falou esse versículo para alguém em algum momento? Normalmente em dias de vitória, né? Carro novo, irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente fala em grandes conquistas, numa formatura, num casamento, nós temos essa ideia, talvez um pouco análoga a um provérbio comum do mundo: o universo conspira ao meu favor. Não é sobre isso que nós estamos falando. Sobre que todas as coisas cooperam, que Paulo está se referindo aqui. São as vitórias e as bênçãos que recebemos? São para as lutas e sofrimentos. Esse texto nos fala muito sobre isso. Ou seja, todas as coisas que nós temos passado cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Paulo ele está desenvolvendo no coração daqueles queridos irmãos de Roma o fato de que o sofrimento da presente época serviria para eles como um combustível, para que eles entendessem que até ali estava a mão de Deus. Não era que aquele sofrimento era obra do acaso ou obra de Satanás. Coitadinho de Satanás, né? Muitas vezes a gente coloca a culpa tudo nele, mas era obra do próprio Deus. E eles então tinham que ter essa perspectiva diante do sofrimento, de que o próprio Deus estava cuidando deles, e que todas aquelas coisas que eles estivessem passando, era obra de Deus na vida deles, e que aquilo cooperaria para que o bem daqueles que amam a Deus acontecesse. Irmãos, mais uma vez eu quero te perguntar, quais são as lutas que você tem enfrentado? Quais são as crises que você tem enfrentado? O que talvez tenha te deprimido, tenha te colocado para baixo? Um filho talvez longe dos caminhos do Senhor? Talvez uma dificuldade no seu emprego, dificuldades financeiras? Talvez alguma pessoa que você gosta, talvez falta de perdão as distanciou, um filho, um marido, enfim. Que lutas você tem enfrentado? Entenda, tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O texto fala também que o próprio Espírito nos assiste em nossa fraqueza. É na alegria que Ele nos assiste? Obviamente também, mas é nesse momento de fraqueza que nós podemos provar dessa assistência do próprio Espírito de Deus. Se nós lermos Coríntios, por exemplo, Paulo ele chega a Deus e ele fala assim: Deus, tira de mim esse espinho da carne. E o que Deus fala para ele? A minha graça te basta. Ele pede 2 vezes, na terceira Deus então o responde. Depois, o próprio Deus, com Paulo, num diálogo, ele chega à conclusão do seguinte: que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, pois quando sou fraco é então que sou. Quando que nós somos fortes, queridos? Não é quando todas as coisas estão bem, quando a nossa autoestima está elevada, quando o sol abre na nossa janela e a alegria toma conta de nós. Não é nesse momento, mas o Espírito de Deus nos assiste em meio à nossa fraqueza, em meio às nossas dores, em meio às nossas lutas. É na fraqueza que nós experimentamos dessa força que excede todo o entendimento. É na dor que nós conhecemos essa presença maravilhosa de Jesus na nossa vida. Ou seja, Paulo está mostrando para aqueles irmãos que o sofrimento, a luta, a dor, implica em nós sermos aqueles que são transformados à medida da graça de Jesus. O nosso coração é transformado à medida da luta que nós enfrentamos. Por isso, quando nós desenvolvemos uma teologia triunfalista, você vai conseguir, você pode, você é o cara, você é o escolhido, nós seremos derrotados. Mas à medida que nós entendemos que não é sobre o que nós sabemos, não é sobre você se conhecer, não é sobre o que você pode saber, sobre o seu intelecto, mas também não é sobre aquilo que você pode fazer, é sobretudo sobre aquilo que Ele fez por nós. É nesse poder que nós repousamos, não um poder que vem de dentro de cada um de nós, mas um poder que foi derramado a cada um de nós pelo próprio Cristo. Como você enfrentará o seu problema? Com as suas próprias forças? Você será derrotado.
À medida que você entrega para Deus e diz assim: Deus, eu não consigo mais, eu não posso, talvez você diga isso em lágrimas, sem forças para se levantar, é nesse momento que o Senhor te pega nos braços e Ele te diz: é agora, é com a minha força. É assim que funciona a vida, irmãos. Nós não podemos ser simples em acreditar que nós temos o controle sobre as nossas vidas, das nossas casas e do que está ao nosso redor. Todo o poder, ele vem de Deus. Por isso o Espírito de Deus nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Não é nada que eu possa fazer, não é nada, não é uma oração específica, não é uma declaração de vitória, não é uma confissão positiva, mas é o próprio Espírito de Deus na tua vida, que diante de Deus te assiste em oração, te mostrando como de fato você precisa orar. Ou seja, não uma oração, Senhor, livra-me do mal, mas sobretudo, que seja feita a sua vontade. Senhor, eu não quero mais sofrer, mas que sobretudo seja, Senhor, eu estou disposto a viver o que o Senhor tem para a minha vida. Essa é a oração de um crente, de um filho de Deus, de alguém que na fraqueza entendeu esse poder que nos visita. E sabe como isso se aplica, irmãos, na vida da cristandade? Eu trouxe aqui um relato sobre como aqueles primeiros irmãos que caminharam com Jesus, os apóstolos, você sabe o que aconteceu com eles? Logo após o cânon ser fechado, a revelação do Senhor ser fechada, o que aconteceu com eles? Filipe, o santo apóstolo, depois de muito ter trabalhado entre as nações bárbaras, pregando-lhes a palavra da salvação, padeceu em Herápolis, cidade da Frígia, onde foi crucificado e na cruz apedrejado até a morte. Lá mesmo, na Frígia, foi sepultado juntamente com as suas filhas que tiveram a mesma morte. Mateus, o publicano, os irmãos se lembram dele? Também chamado Levi, transformado em apóstolo pelo nosso Senhor, escreveu o Evangelho endereçado aos judeus de língua hebraica. Depois de se converter à fé, e depois de converter a fé a Etiópia e todo o Egito, Hircano, o rei do Egito, mandou alguém transpassá-lo com uma lança. Tiago, aquele que escreveu também uma das epístolas, irmão do nosso Senhor, com 99 anos de idade, referidos entre escribas e fariseus, subiram ao pináculo do templo a fim de atirá-lo lá do alto. Todavia, ele não morreu com a queda, mas virando-se, pôs-se de joelhos, dizendo: ó Senhor Deus e Pai, eu te suplico para perdoá-los, porque não sabem o que fazem. E eles disseram uns aos outros: vamos apedrejar Tiago, o homem justo. E o conduziram para castigá-lo com pedras. Mas enquanto o apedrejavam, um dos circunstantes apanhou um instrumento que se usava para bater e apertar o pano, e com ele golpeou o homem justo na cabeça. E assim terminou o seu testemunho. Sepultaram ele naquele mesmo lugar. Ele foi uma verdadeira testemunha de Cristo para os judeus e para os gentios. Matias, aquele que foi escolhido logo após Judas ter se enforcado, ele então sofreu apedrejamento em Jerusalém e em seguida foi decapitado. André, o apóstolo e irmão de Pedro, assim escreve Jerônimo, um dos historiadores. André pregou no ano 80 do nosso Senhor Jesus Cristo aos sítios e sógdios, aos sacas e numa cidade chamada Sebastópolis, agora habitada pelos etíopes. Foi sepultado em Patras, cidade da Acaia, depois de ser crucificado por Egéias, o governador dos Edessenos. Ao dirigir-se ao lugar do martírio e ao ver ao longe a cruz já preparada, André não mudou nem de semblante, nem de cor. Seu sangue não se retraiu, a voz não hesitou, o corpo não desfaleceu, a mente não se perturbou, o entendimento não lhe faltou, como só ia acontecer aos homens. Sua voz, porém, falou extravasando a abundância do seu coração, e uma ardente caridade mostrou-se nas suas palavras, como centelhas de fogo, disse ele: ó cruz extremamente bem-vinda e tão longamente esperada.
De boa vontade, cheio de alegria e desejo, eu venho a ti, discípulo que sou daquele que pendeu de ti, pois sempre fui teu amante e sempre desejei te abraçar. Marcos, o evangelista, o primeiro bispo de Alexandria, pregou o evangelho no Egito e lá foi amarrado e arrastado para a fogueira. Foi queimado e depois sepultado num lugar chamado Búculos, sob o imperador Trajano. Pedro, um dos apóstolos abençoados, um dos favoritos do nosso Senhor, foi condenado à morte. Segundo alguns relatos escritos, foi crucificado em Roma. Egésipo diz que Nero procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. Quando o povo percebeu isso, rogaram a Pedro com muita insistência para que ele fugisse da cidade. Pedro, no fim, foi persuadido pelos importunos pedidos e preparou-se para a fuga. Porém, ao chegar ao portão da cidade, viu o Senhor Jesus Cristo vindo ao seu encontro, a quem Pedro, adorando, disse: Senhor, para onde vais tu? Ao que ele, o Senhor, respondeu dizendo: estou voltando para ser crucificado. Assim Pedro, percebendo que com essas palavras o Senhor se referia ao martírio do qual ele estava fugindo, voltou para a cidade. Jerônimo, historiador, diz que ele foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para o alto a pedido dele mesmo, porque era, disse ele, indigno de ser crucificado do mesmo modo e jeito como fora o Senhor. Paulo, o autor dessa epístola, a qual nós estamos lendo, antes chamava-se Saulo, depois da sua grande luta e trabalhos indizíveis para a promoção e proclamação do Evangelho, padeceu também durante essa primeira perseguição de Nero. Abdias declara que para sua execução, Nero enviou 2 dos seus escudeiros, Férega e Partêmio, para lhe comunicar a notícia da sua morte. Eles, quando chegaram e o viram ensinando ao povo, pediram-lhe que orasse por eles, a fim de que se pudesse vir a crer. Paulo lhes disse que em breve eles passariam a crer e seriam batizados sobre o seu sepulcro. Depois disso, os soldados se aproximaram e o conduziram para fora da cidade até o lugar da execução, onde ele, após fazer as suas orações, entregou o pescoço à espada. Disse de Bartolomeu, que também pregou aos indianos e que traduziu o evangelho de São Mateus para a língua deles. Por fim, em Albinópolis, cidade da grande Armênia, após várias perseguições, foi abatido a bordoadas e depois crucificado. Em seguida, após ele ser esfolado, foi decapitado. Simão, irmão de Judas e de Tiago, o jovem, foi bispo de Jerusalém depois de Tiago e foi crucificado numa cidade no Egito, no tempo do imperador Trajano. Simão, o apóstolo chamado Cananeu e Zelotes, pregou na Mauritânia, na África, na Bretanha. Ele também foi crucificado. Tomé pregou aos pátrios medos e persas, e também aos carmânios, hircânios, báctrios e mágios. Padeceu em Calamina, numa cidade da Índia, sendo morto por uma flechada. Segundo o cronista cristão Egésipo, Simão o Zelote encontrou o martírio nos tempos do imperador Trajano, quando contava com aproximadamente 120 anos de idade. As versões sobre a sua execução divergem. A tradição diz que Simão foi martirizado, sendo cortado ao meio, vivo por um serrote. Quando Barnabé foi à Síria e a Salamina pregando o Evangelho, alguns judeus, tendo-se irritado com o seu extraordinário sucesso, caíram sobre ele quando ele estava pregando na sinagoga. Arrastaram-no para fora e apedrejaram-no até a morte. João, o apóstolo evangelista, foi exilado por Dominiciano para a ilha de Pátimos. Depois que o imperador morreu, assassinado, e o Senado revogou as suas leis, João foi posto em liberdade e no ano 97 veio para Éfeso, onde permaneceu até o reinado de Trajano. Você percebeu o que tem de comum em todos esses apóstolos, queridos? O que os levou à morte, o que os levou ao sofrimento, era a causa do Senhor. Homens e mulheres que teriam todos os motivos do mundo para dizerem: Deus não me ama, Deus não me dá esperança. Homens que voluntariamente, ao olharem para a cruz e para a sua sentença de morte, se alegravam porque aquele seria um instrumento maravilhoso pelo qual o Senhor os traria para si. É sobre isso que Paulo está dizendo, sobre uma mentalidade, uma percepção sobre o sofrimento diferente dos nossos dias. É pela causa do nosso Senhor.
Eu quero terminar esse sermão e já quero chamar o grupo de louvor aqui à frente. Nós observamos dos versículos 31 a 39, que essa esperança está em cada um de nós, por sermos filhos, por sermos assistidos e também por sermos amados. Leia comigo, de pé, o versículo 31 a 39, por favor. O texto diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, e o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais. Diga comigo, igreja de Jesus, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada, queridos, nada, nem você mesmo, nem toda dor, nem toda luta, nem Satanás, nem todas as ordens de Satanás, nem qualquer demônio, nem qualquer crise, nem qualquer político, nem qualquer imperador, nem nada, nem a morte poderá nos separar desse amor, queridos. Olhe para a sua vida, grato pelo que você tem vivido. Olhe para o seu sofrimento, por mais doído que seja. Olhe para essa falta de esperança que talvez seja baseada em mentiras que você mesmo conta para você, que o próprio Cristo, entre nós e Ele, não há nada que possa nos separar. É pela causa do Senhor que nós estamos aqui, queridos. É pela causa do nosso Senhor. E chegará um dia que nós estaremos diante dEle, pois se com Ele nós sofremos, com Ele nós seremos glorificados, e lá com Ele nós diremos: Senhor, foi por tua causa, foi por tua causa, Senhor.